Vamos lá, vamos conversar sobre The Woman King, a Mulher Rei. Eu assisti o filme, então vamos conversar um pouquinho sobre ele. Eu vou passar para você aqui o que eu achei do filme, a minha opinião. E você, se quiser deixar a sua opinião, vamos conversar. Deixa aqui embaixo nos comentários, tá legal? Mas antes, olha só, eu tenho o meu medidor de mentirice para aquelas cenas de ação que são assim, você olha e fala, caramba, que é isso? Então você tem aqui, nesse filme, a Mulher Rei, ela tá aí nos Piratas do Caribe, mas você tem aqui, o medidor, tem horas que ele chega quase lá no Hobbs and Shaw, e tem aí o Duro de Matar 4 e 5, e o Velozes e Furiosos 9, que é quando tá batendo o nível de mentirice, tá? Então se você assiste Velozes e Furiosos e gosta de Velozes e Furiosos, e aí tá criticando esse filme por causa das cenas de luta, isso, aquilo que você não acredita, então deixa de ser hipócrita, porque se você assiste Velozes e Furiosos, cara, você pode assistir aí qualquer outra coisa, porque não tem nenhum outro filme que bate o meu medidor de mentirice, estoura, até lá, que explode, tá? Então vamos lá, sem enrolação, vamos direto aqui, eu deixei até os nomes dos atores aqui, pra eu não poder esquecer, na verdade. A minha opinião geral sobre o filme. O filme é assistível, tá? O filme é bom, o filme não é ruim, mas também não é aquela coisa que você assiste e você vai bater palma, levanta e bate palma e tal. Não é isso. É um filme que você assiste, você se diverte assistindo e tal, você olha, tem algumas cenas de ação, as cenas de ação são bem coreografadas, embora você não acredite em algumas coisas, assim, principalmente tem uma cena lá pro final, tem spoilers, tá? Já tô te avisando, tá? Então, tem uma cena lá pro final que a Naui, ela amarra uma corda na ponta do facão dela e começa a jogar. E me lembrou muito de um filme de Kung Fu. E eu olhei para aquilo lá e falei, caramba, só faltava o pessoal ficar flutuando, voando, igual os filmes chineses mesmo, tá? Aquela coreografia toda e aquele colorido, só faltou isso. Me desconectou um pouquinho do filme, mas são cenas legais de se ver. Mas o grande problema é que não tem sangue. Talvez por causa do orçamento. Esse filme ele tem um orçamento aí de 50 milhões e talvez por causa do orçamento se tenha pegado, tá? Nessa parte aí. Porque são batalhas bem sangrentas, mas você não vê nenhum tipo de sangue. Então, eu acredito que tenha sido por causa do orçamento mesmo. Na minha opinião, as atrizes salvaram o filme. Então, a grande maioria das pessoas vão assistir ou foram assistir esse filme por causa da Viola Davis. Porque a grande maioria das outras, a não ser a Lashana, ela é mais conhecida aqui. Mas a grande maioria das pessoas foi lá por causa da Viola Davis. Então, se você tira, por exemplo, a Viola Davis, esse filme ia ser um fracasso total. Ele teve um orçamento de 50 milhões e até o momento ele faturou 50 milhões. 50 milhões e mais algum pouquinho. Ele precisa ter pelo menos aí uns 100 milhões, fazer uns 100 milhões para não ser considerado um fracasso financeiramente, tá? Vamos ver. Eu não sei, não acredito que vá bater isso não. Mas vamos ver. Então olha só, as cenas são bem coreografadas de ação, algumas delas elas são lentas. Então parece que o pessoal não tá lutando, ele tá mais que ensaiando, assim. Então dá pra ver isso. As atrizes salvam o filme, eu falei, o clichê. O filme, na minha opinião, é um clichê. A história é total clichê. Não tem nada de novo, né, no que eu vi ali no filme. É uma coisa assim que me desconectou também um pouco da história do filme. Mas as atrizes salvam, então dá pra você assistir. Na minha opinião, foi lindo de ver. Eu botei até a palavra lindo aqui, porque é extremamente lindo de ver atores negros, assim, juntos, contracenando, assim, deu um empoderamento mesmo. Mas nada que eu fosse assistir e falar, caramba, é isso aí, negro, entendeu? Mas me senti bem assistindo, me senti bem, não vou dizer, sei lá, representado, que eu também não sou dessa onda não, mas eu achei bonito de se ver. Tá? Um ponto interessante que eu queria dizer aqui, comentar, só um ponto a mais, mas quando a Nanisca, ela tem a filha dela, o bebezinho, e quando eu olhei para aquele bebezinho pretinho, eu falei, caraca, que bebezinho pretinho, bonitinho, cara. Nada a ver, mas o bebezinho é bonitinho. Vamos lá. Então, foi lindo de ver os atores negros contracenando, porque eles são bons. É isso. Não tem essa questão... Porque os atores são bons. É simples assim. Poderiam ser atores negros, brancos, ruivos. O filme tem atores negros e eles são bons.
E uma coisa me chamou muito a atenção também, que foi a Menza, a Sheila Atin, ou Sheila Atin. Ela é de Uganda, e quando teve uma cena de um ritual no filme, e aí teve uma cantoria, e ela estava puxando a cantoria, me pareceu muito, assim, tem um ponto negativo e um ponto positivo. O ponto positivo é que ela canta muito bem. Isso me fez pesquisar essa mulher. Eu falei, caramba, quem é essa mulher? Porque tá parecendo mais um show da Beyoncé. Ela cantava muito. E aí eu fui ver, e essa Sheila Atin, ela é cantora, compositora, dramaturga, a mulher é atriz. A mulher é muito talentosa, cara. É incrível isso. Muita gente nem pesquisou, nem sabe disso, né? Então, eu fui lá e olhei e pesquisei. E aí, o que acontece? Positivo, que ela canta pra caramba, mas aí o negativo é que não ficou parecendo um ritual, ficou parecendo um show. Eu me vi assim, quase que num show da Beyoncé, entendeu? Me desligou também um pouquinho. Tem um positivo e negativo aí. Olha só, o romance com o cara que é metade aí, meio da home e meio branco, vamos dizer assim, que é o Malik, foi meio forçado, tá? É um romance assim que cai no colo assim das pessoas. Foi do nada. Na minha opinião, foi muito mal estruturado. Você não sente uma química, não deu tempo de rolar uma química entre eles. É como se colocou lá na frente, agora vocês têm que fazer assim, tem que ser um romance, tem que rolar, faz uma cara de romance aí e tal. E você vê que ficou uma coisa muito forçada. Você assiste, você não consegue se conectar. Isso acontece em várias cenas desse filme. Várias cenas que você não consegue se conectar, você não consegue entrar dentro daquela trama, você não consegue ter nenhum tipo de sentimento com relação àquilo, porque é tudo muito mecânico, tá? Eu senti um pouquinho dessa vibe de Rei Leão, principalmente na música, então a parte de trilha sonora eu achei muito boa. Essa questão da Naui ser filha da Nanesca foi uma reviravolta assim, interessante. E vocês repararam que tinha esse romance do Malik e da Naui e não rolou nenhum beijo, nada. Então, os cortes, a direção do filme é muito ruim e os cortes também foram muito ruins. A grande maioria do filme você tem que pensar assim, será que isso aconteceu? Será que tá, isso aí aconteceu. Você tem que ligar os pontinhos, o filme não mostra para você. Então você olha uma cena e aí você fala, então eles fizeram isso. Então isso provavelmente aconteceu. E isso é cansativo quando você está assistindo um filme, entendeu? Porque o corte, a edição não foi bem feita, entendeu? É como se tem horas que fica uma coisa um pouco desconecta, na minha opinião. Você tem um ritual de passo, falei, tá legal. A mulher parecia Beyoncé. O empoderamento feminino tem muito nesse filme, mas não é uma coisa exagerada, tá? Não é, deixa eu olhar o tempo aqui, tá, vou me cortar aqui. Não é uma coisa exagerada. Tem feminismo, mulher no poder e tal, isso, aquilo, girl power, mas não é uma coisa muito exagerada não, tá? Dá pra assistir sem ficar naquela coisa, tem muita lacração, não achei que tivesse muito não, tá? Eu falei do bebê pretinho, tá? Da ponta do osso, olha só, isso também é uma coisa que me deixou muito... Tudo nesse filme é corte. Todo mundo se machuca direto. Essas mulheres deveriam tudo ter morrido de infecção, porque é incrível isso. Até nos rituais não é pra pingar sangue, é pra escorrer sangue. E aí eu não sei como é que elas fechavam aquilo depois, porque só com ponto mesmo pra fechar, não era só tacar uma ervinha por cima que troço ia fechar não. Mas isso aí é Velozes e Furiosos, então dá pra acreditar. Assim, acreditar não, dá pra aceitar. Então aí você tem essa cena do pedacinho do cordão que parece um pedaço de osso que ela coloca por debaixo da pele e depois ela tira pra identificar que é a filha dela. Tem uma cena que a Nanesca, ela bloqueia um tiro com o facão dela e eu achei aquela cena legal. Assim, pra filme de ação, eu já tô acostumado de ver algo desse tipo. Não vi nada demais, já vi filme de ninja, o cara atirando e o cara cortando a bala no meio com a espada ninja dele. Então, pra quem já viu algo desse tipo, isso aí é fichinha. Mas aí, contrastando com a cena do Kung Fu,
É muito complicado, é muito complicado. Na minha opinião, essa cena do Kung Fu Live, do Kung Fu, foi uma cena assim que foi... Todas elas, praticamente elas lutam arte marcial, que já te deixa um pouquinho assim, mas tá? E aí essa cena duas cenas. Uma é da Isogi, que ela tem as unhas compridas, e aí ela usa aquilo como se fosse uma arma, e aí ela usa aquilo pra matar os inimigos. Putz, mano, nada a ver, nada a ver. Foi muito fora de... E outra foi a do Kung Fu lá. Eu olhei aquilo e falei, cara, são duas cenas que te desconectam um pouco. Eu não sei se eles quiserem enfeitar muito, mas aí te desconecta um pouco. Porque, tipo, você tem uma porrada de atores, tudo negro e tal, África, mas aí você insere o quê? Troço chinês. Um troço que não tem nada a ver. Desconectou um pouco. Mas, por questão de entretenimento, tá legal. Tem uma cena de fuga que eu também achei muito forçada lá no final, que a Nanesca liberta os escravos. Mas olha só, você novamente não tem nenhum tipo de conexão. Eu não senti nada. Eu olhei aquilo lá e falei, beleza, tem os caras correndo, uma coisa muito artificial. Por quê? Porque você não teve nenhum tipo de construção para aquela cena. Você não vê, por exemplo, você sabe que tem negros escravos, mas você não vê nenhum escravo sofrendo, você não vê nenhum escravo com raiva, você não vê nenhum escravo morrendo. Então, quando você tem essa cena de tipo que revolta dos escravos no final, porque eles foram atacar lá o pessoal que estava escravizando eles, você não sente nada, porque você não vê. Novamente, você tem que inferir aquilo, você tem que pensar. Sim, é porque eles eram escravos, eles estavam revoltados, ninguém quer ir. Tudo isso você tem que pensar nisso. Entendeu? O filme não mostra isso, não faz essa construção. Por exemplo, o Oba Ade, o vilão aqui do filme, ele não é bem construído. Até por isso que quando você tem a batalha final, para você construir um herói, você tem que construir também um vilão. Porque senão você não se importa com a batalha final entre eles. E é isso que acontece. Então você tem a Nanesca, você vê que ela tá com raiva, porque a Viola Davis é uma atriz muito boa. Você vê que ela tá com raiva, você vê aquela briga e tal, mas você não sente nada. Porque... Pelo menos na minha opinião, tá? Por quê? Porque o vilão não foi construído. Helder, você tá louco? Ele fez aquilo com ela. Não vou falar o que ele fez com ela, porque por causa do YouTube. Mas, tá, e aí? Mas ela falou que não foi somente um homem, foram vários. E aí? Tá, mas você não construiu o vilão. Você só mostrou essa cena e isso e acabou. Você tinha que construir mais ele, mostrar ele fazendo mais coisas. Mas não teve, entendeu? Não teve. Você mostra ele só como cara, mas qual é isso é mal. Tá, e aí? Ele é mal. Você não tem nada, não tem nada. A única coisa que você pode falar dele, ele é mal. Acabou, entendeu? E aí essa cena, ela perde um pouco de intensidade. Essa cena final, ela perde um pouco de intensidade. Tá? E no final aqui só uma adenda aqui, a Viola Davis, ela dança no final e ela dança bem, hein? Dança bem. Eu achei que a Viola Davis, ela tá bem estruturada, assim, pra esse papel. O cara tá com um corpo bem, ela tá com uns 50 e poucos anos, 56, 57, se eu não tô enganado. Ela tá bem, hein? Ela tá bem. Mas vamos lá. O que o filme mostrou de certo, na minha opinião, é o reino de Dahomey prosperando com o tráfico de escravos. Esse é fato. O fato das pessoas não poderem olhar para as Agogi, e se olhassem, elas poderiam até ser mortas. O rei ter várias esposas, mas eles não mostraram que se o rei morresse, eles iam enterrar várias esposas com o corpo do rei. O tráfico de escravos, eles só comentaram, mas não mostraram nada, porque eu te falei, essas partes são bem fracas, assim, é muito água com açúcar. Eles falam de escravos e tal, mas os escravos no filme, eles não parecem estar sofrendo. Tá? Então foi uma coisa que faltou para você retratar realmente esse momento, porque eles quiseram dar uma amenizada no reino de Dahomey. As Agogis não poderiam ter família, essa é a verdade, nem filhos, nem maridos. Elas eram formadas pelas próprias pessoas do reino de Dahomey e também pelas escravas que elas sequestravam. Né? Você via as cabeças nas pontas das lanças, isso tudo era verdade lá. O que o filme mostrou que era errado, o rei sendo contra o tráfico de escravos, gigantesca mentira, porque ele quis fazer isso até o final.
As águas Giz contra o tráfico de escravos, putz, obedeciam o rei. Então, e elas praticamente aí eram que executavam tudo isso aí. Mostrando o rei de Daomé como vítima que não tinha escolha. Eles faziam aquilo porque não tinha escolha, mas eles estavam procurando uma outra forma de sobrevivência e tal, que era o óleo de palma. Mentira. Festival sem sacrifício humano. Eles tinham um festival e esses festivais deles lá me pareceu muito feliz, assim, mas na verdade esses festivais eles faziam um sacrifício dos escravos que eles tinham sequestrados de outros reinos, vilas e por aí vai, tá? Umas ideias que eu tenho pra trama do filme, aí você me diz se você concorda, tá bom? É só uma ideia minha. Não. Olha só, o Oba ser pai da Naui, e aí depois ter essa revelação também, aí você ter esse conflito, e aí você teria o conflito dessas duas mulheres com o Oba. Seria bem legal. A Naui ser uma rebelde contra os princípios das guerreiras, então ela seria a diferente, ela seria a rebelde. Então, por exemplo, todas as águas Giz a favor do tráfico de escravo, tudo isso, porque é normal que a gente já sabia, mas ela ser a do contra. Olha que legal, seria, na minha opinião, tá? Mostrar os negros sofrendo de verdade para você poder justificar a revolta final e poder justificar todas as outras ações que foram acontecendo lá no filme. E tinha que mostrar, foi um período muito sofrido, você não pode mostrar isso com água com açúcar, entendeu? Mostrar, temos escravos, aí você mostra, o pessoal tá tudo, entendeu? Feliz, você tá, muito estranho isso. Mostrar a Ananesca como cruel, pra mim a Ananesca ela tinha que ser também assim, tipo, meio que vilã e meio que heroína. Vingativa e que não se importava com a filha. Então ela queria somente ser de vingança mesmo e não se importava com é minha filha, sou mamãe, não sei o que. Não, ela tinha que ser mais, entendeu? Para você ter esse confronto dos três, então do Oba, da Naui e da Nesca. E o romance poderia começar, por exemplo, depois que ela salvasse o cara. Ela salva o cara e aí eles começam a conversar e tal, e aí começa a rolar um romance. O romance aconteceu do nada, assim, não teve nada pra... muito estranho, muito estranho. Isso foi muito forçado mesmo. Poderia tirar aquela coisa, né? Não sei, cara, não sei, assim... é isso. O que você achou do filme? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vamos conversar. Te espero lá. Um abraço. Fui.